primeiro, né, que a gente vai ter atravessando o umbral, né? Então, isso significa que a percepção de tempo e espaço agora vão começar a se alterar, porque a gente está entrando no mundo, né, que é um mundo desconhecido, que é um mundo onde as leis do cotidiano já não servem mais, né? Então, a gente poderia dizer que a gente está entrando numa dimensão vivencial, né? Onde o tempo passa diferente, o espaço é diferente, e aquelas leis que nos orientam novamente, normalmente elas não vão valer aqui, né? Então, a gente está entrando naquilo que o ser humano sente muito medo, que é o desconhecido, né? E uma das características desse passo, né, é que ele é como saltar de paraquedas, né? A gente salta e não tem como voltar para o avião. Agora que a gente está saltando, é só para frente, não tem mais como o herói voltar, né? Então, tem coisas na nossa vida, né, que depois que a gente decide, depois que a gente dá o passo, não tem mais como voltar atrás. Isso é muito comum nos processos terapêuticos, às vezes a gente se dá conta de alguma coisa dentro de um processo terapêutico e daí quer fazer de conta para a gente mesmo que não viu aquilo, né? Aquela coisa que aparece, que vem à consciência. Só que depois que vem a consciência não tem mais como voltar. É como se jogar de paraquedas, né? Então, a partir de um determinado momento na nossa aventura de autoconhecimento, na nossa aventura rumo às coisas que a gente quer plantar na vida, os nossos projetos externos ou internos, onde não existe mais volta, né? Onde é só para frente. E vocês sabem que eu gosto muito, então, de compartilhar com vocês alguns vídeos, porque eu acho assim que esse percurso ele é essencialmente também um percurso que passa pelo imaginário, né? Passa pelas histórias. Então, a jornada do herói é algo que a literatura e o cinema utilizam muito, então a gente pode ver realmente exemplificado nos filmes, né? Em passagens de filmes ou de histórias, um pouco dessa jornada. Então, eu trouxe para vocês, vou de novo vou compartilhar uma tela de um filme, né? Que vai dar justamente esse passo, né? Que é essa entrada nesse portal onde não tem mais volta, tá? Então, deixa eu só um pouquinho que eu vou ter que sair porque eu não habilitei ele com o som, senão não vai aparecer o som para vocês. Só um pouquinho que eu tenho que compartilhar habilitando o som. Então, vamos ver essa passagenzinha aqui, que é do filme 2001, Odisseia no Espaço, que todo mundo conhece, espero que conheça, né? Se não conhece, indico que vocês vão conhecer imediatamente, porque esse filme é maravilhoso. É um filme bem antigo e muito bom. Do you read me? Vamos lá. Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, we're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Ok, pessoal. Então, ou seja, né, estamos falando aqui de um passo sem volta. Depois que aconteceu, não tem mais como voltar, não tem como retornar para a nave, não tem como voltar para casa. É só para frente. E é o que é o passo que a gente está vendo hoje, né? Da nossa jornada. Então, aquilo que a gente toma uma decisão, né? E daí chega um ponto onde não tem mais como dizer, ok, eu vou desistir, vou ficar em casa, vou ficar cuidando do jardim, vou ficar cozinhando em casa, faz de conta que não aconteceu nada. Isso tem um ponto onde não é mais possível acontecer. E daí, então, a gente entra nesse mundo que é um mundo desconhecido, um mundo que a gente não sabe mais o que vai acontecer. A gente se propõe a ir para um lugar que a gente ainda não viveu, algo que a vida nos trouxe. E é interessante porque essa passagem desse umbral, né, essa passagem desse mundo conhecido para o mundo desconhecido, é algo que às vezes a gente quer, né? A gente recebeu o chamado e foi para a aventura porque a gente quer algo, né? Eu quero autoconhecimento, eu quero realizar um projeto, mas também acontece alguns chamados do herói, algumas aventuras onde a gente é colocado que a gente não pede, né? Que é como a situação do cara da nave ali, né? Então, de repente, bom, não tem mais como voltar para casa. Né? E eu acho que quando a gente pensa em termos do momento histórico que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, e eu ouço tantas pessoas dizerem assim, vamos esperar tudo voltar como era, né? E bom, a sensação que eu tenho é que a gente foi convidado para uma grande aventura, né? Uma aventura rumo ao desconhecido, e que não tem mais como voltar para trás, não tem mais como voltar a como era. Mas vocês sabem, né, que o caminho do herói, ele volta para casa. Só que quando ele volta para casa, ele está modificado, né? E isso faz com que ele possa modificar o próprio mundo cotidiano onde ele vive. Então, independente de qual seja o chamado, ou se o chamado que vocês estão sendo chamados agora seja somente esse chamado que a própria pandemia está provocando em todos, né? A gente saber que esse passo, né, ele é irreversível, mas que a gente volta para casa pelo outro lado. Né? Só que para voltar para casa pelo outro lado, ou seja, entrar nesse desconhecido, vivê-lo, é também a gente poder se transformar, né? E poder trazer essa transformação, todos os aprendizados dessa transformação para o nosso cotidiano e para o mundo. Então, uma das coisas super importantes do herói, né, é que ele não vai fazer essa modificação, né, esse processo de transformação, ele não está a serviço somente a ele, né, a ele herói, mas ele é uma transformação que ela vem junto com toda uma coletividade, né, e o que o herói se transforma, ele também transforma para o mundo, se realmente
a aventura dele é uma aventura que tem a ver com a sua essência. Então, esse passo que a gente vai ver hoje, né, ele é onde o herói vai encontrar os primeiros desafios. Então, esse é um teste, né, é um teste para a persistência e a determinação. Então, ele já não pode mais voltar, mas ele pode entrar, né, como ele está diante do desconhecido, ele pode entrar em uma série de questões emocionais, né, que levam a ele a contatar a duvidar dele mesmo, né? Então, ele já está lá dentro do labirinto, ele já se atirou de paraquedas, ele não tem mais como voltar, ele já está fechado lá na nave, não tem como entrar, né? E daí, então, ele começa a ter dúvidas a respeito dele mesmo. Então, será que eu vou ser capaz? Isso aqui, esse monstro é grande demais para mim, eu não tenho como dar conta disso, tu vê, essas armas aqui que eu tenho não são suficientes, esse lugar é estranho demais. Então, uma série de diálogos internos, né, de dúvida a respeito de si mesmo. Então, às vezes, a gente está já dentro da nossa aventura e começa todo um processo de duvidar se nós realmente somos capazes de fazer aquilo, né? E é interessante porque esse passo é um lidar consigo mesmo, né? Lidar com as suas próprias crenças, lidar com a desvalia que nós fazemos da gente mesmo, com o nosso próprio diálogo interno, com os nossos boicotes, né? Então, muitas vezes isso vem através de autoquestionamento, né? Mas vocês sabem que quando a gente está na aventura do herói, a gente está muito sincrônico, né? E parece que nesse passo exatamente, né, que é o quinto passo, também como que em ressonância com com o mundo emocional interno, né? A gente às vezes tem pessoas ao nosso redor que começam a questionar, né? Tu tem certeza que tu está preparado para fazer isso? Tu não acha melhor tu ficar em casa? Tu já saiu de casa, já não tem mais como voltar. E a pessoa, não, mas isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui tu tá louco, tu deve ser louco mesmo, né? Então, quantas vezes a gente ouve isso da boca dos outros, né? Quando a gente está no meio de uma aventura, já se jogou para o mundo, alguém vem e nos julga e diz assim, olha, deve ser louco, né? Isso aí é loucura, isso aí não tem como dar certo, né? Bom, eu acho que esse momento é também da gente olhar, né? E ver se isso não está ressonando com questionamentos internos, com dúvidas que a gente tem a respeito da gente mesmo, né? Porque geralmente quando pega realmente e nos deixa inseguro é porque tá ressoando com isso, né? Mas também a gente poder ver que muitas vezes as pessoas que não se jogam na aventura, elas questionam quem se joga justamente para minar a própria aventura, né? Porque quando um ousa, ele joga na cara dos outros que não ousaram, né? Então, mesmo que ele não queira fazer isso propositalmente, né? É como que quando uma pessoa tem a ousadia de fazer diferente, a ousadia de quebrar os padrões, a ousadia de se atirar em coisas novas, né? Seja no seu mundo interno, seja no seu mundo externo, muitas vezes isso move as pessoas, né? E muitas vezes o questionamento ele tem a ver com uma forma de boicotar o processo, né? Ou de retardá-lo. Porque se o herói é herói mesmo, ele não vai bloquear, mas ele pode retardar, ele pode sofrer mais por causa disso, né? E depois os inimigos, né? Os inimigos, esse é o momento onde o herói vai encontrar os primeiros inimigos, os primeiros desafios, né? Não vai ser aquele grande desafio, mas é como se ele começasse a ver que aqui ele tem que tomar mais cuidado, ele tem coisas que ele não conhece, que ele tem que saber lidar, né? E o inimigo é muito interessante, né? Porque os inimigos, eles são necessários para um herói
ser herói, ele tem que ter um inimigo, né? Isso, claro, num roteiro de filme a gente vai ter um vilão, né? Alguém que desafia o herói, que maltrata o herói, né? Que se torna ameaçador para o herói, que boicota, etc. Às vezes até através do que a gente estava falando, com os questionamentos. Mas também no nosso mundo cotidiano, às vezes a gente tem inimigos de fato, no caso, se são coisas que envolvem competição, né? Competição que vai desde uma competição por projetos semelhantes, até competições que têm a ver com a questão da autoestima, inveja, autoestima e autoimagem, né? Onde eu acho que o outro é melhor, ou acho que o outro é pior, né? Então, onde as pessoas tentam galgar a sua autoestima baseado na humilhação do outro, etc. Então, a gente vai também encontrar esse tipo de situação que a gente pode identificar como inimigo, né? Não que a gente tenha que ter um inimigo assim evidente, às vezes até existe, né? Mas esses inimigos são, na realidade, questões que aparecem, né? E que nos desafiam muito, porque o inimigo, na realidade, ele é tão importante para a aventura quanto o herói. É ele que faz o herói. Então, à medida que o herói tem que lutar contra certos elementos, né? Ou corresponder a certos requisitos, né, que o inimigo traz, então ele é testado, né, e ele é iniciado. Então, na realidade, o inimigo muitas vezes é o grande amigo, entre aspas, do herói, porque ele propõe ao herói, né, justamente o teste, né, o teste que vai fazer com que ele amadureça. Então, é enfrentando o inimigo que o herói vai aprendendo. Então, como eu disse, esse inimigo pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um desafio, né? É algo que vai impedir o prosseguimento, que vai tentar, ou vai como pedir coisas, né? Então, por exemplo, se a gente vê a história de Psique, né? Psique no mito de Eros e Psique, onde a sogra dela, né? Ela é uma espécie de inimiga no sentido de que Afrodite, né? Exige de Psique que ela cumpra uma série de testes, né? Para que ela possa reencontrar Eros, que é o seu grande amor. Então, o que a Psique faz, o que a Afrodite faz? Ela vai propondo testes, né? E diz assim, olha, se tu conseguir passar por esse teste aqui, eu vou permitir que tu veja Eros novamente. E cada vez que ela acede, consegue, né, passar por um teste, vem um outro teste logo depois, até que isso chega num ápice onde realmente ela vai reencontrar, né, o seu amor. Mas então aqui nesse caso, no mito de Eros e Psique, a gente vai ter a Afrodite como entre aspas, inimigo, porque ela é uma grande iniciadora. No caso, por exemplo, do conto de fadas, a vassaliça esperta, ela vai encontrar então uma bruxa que é super exigente, né? E que vai dizer que ela tem que limpar a casa dela, que ela tem que, senão ela vai matar a vassaliça, né? E na realidade, todas as exigências que a Baba Yaga, né, essa bruxa, faz à vassaliça, são exigências que vão levando a um aprendizado que é essencial para ela como mulher, então. Então, muitas vezes, os ditos inimigos, eles estão ali a favor de um processo iniciático de colocar a pessoa em contato com seus potenciais. Ok? Então, por isso, até hoje, a gente falava, né, na questão de levar outra pessoa nas costas e achar que a pessoa não consegue, né? Então, aqui a gente tem, assim, às vezes a gente parece que é o inimigo do outro, né? Que diz assim, não, tu consegue, não vou fazer por ti porque tu consegue. E parece que nós somos super maus nesse sentido, né? E muitas vezes esse ser duro nesse momento é o que faz a pessoa
fazer o seu processo e conseguir achar suas saídas e encontrar o seu potencial adormecido. Então, os inimigos, muitas vezes, eles estão ali a serviço de acordar, de despertar o herói. Os seus potenciais. E daí vocês se lembram, né, quando ele encontrou o mentor, o herói recebeu o talismã, recebeu armas, recebeu conselhos, orientações. Né? Então, nesse passo, quando ele encontra os primeiros inimigos, ele tem que fazer as primeiras lutas, é recorrente, né, que o herói se esqueça do talismã e da lição. Né? Então, às vezes, ele recebeu todos aqueles presentes, todas aquelas coisas, e daí ele está numa situação já, primeira, segunda situação de enfrentamento, e ele vai enfrentar sem usar as armas. Né? Ele vai enfrentar sem usar os ensinamentos. É como se, nesse momento, ele não conseguisse trazer o mentor, né? Trazer o aprendizado para dentro da sua aventura. E daí, claro, logo em seguida ele já consegue se lembrar, mas é como que tem um processo de amnésia no primeiro momento, né? Então, uma coisa super importante quando a gente dá o passo do portal, quando a gente se atira de paraquedas, né? A gente lembrar o que a gente aprendeu, né? Lembrar de tudo, de toda a preparação que a gente fez para poder utilizar essa preparação e validá-la. Né? Porque, claro, muitas vezes, lá sei, eu tenho talismã, mas eu nunca usei o talismã, então daí eu acabo me esquecendo. Né? E esse é o momento de tu usar o teu talismã. Esse é o momento de tu chamar o ensinamento do mestre. Né? É a primeira dificuldade, vai testando como é que é essa arma que ele te deu. Vai aprendendo a usar. E daí, então, assim como a gente vai ter inimigos, né? Então também a gente vai ter aliados. Quando a gente entra no portal, a gente vai ver que às vezes a gente já saiu, né? Já saiu do mundo conhecido com um grupo, né? Com companheiros. Mas independente de a gente estar com companheiros ou não, desde a saída, ao longo, né, do caminho, a gente vai encontrar aliados. Então, vai ser aquela pessoa que vai surgir no momento certo para te dar um conselho, aquela pessoa que surge no momento certo para te dar uma ajuda. É algo que sincronicamente acontece e que te traz uma mensagem. Então, os aliados podem ser pessoas e podem ser situações. Então, é importante a gente se dar conta que quando a gente entra para uma aventura, né, e essa aventura realmente tem um propósito, ela tem algo, um cerne, que realmente ele traduz algo muito nobre, muito importante, algo muito fundamental. Então, esse termo, ele é um termo que é muito utilizado e banalizado, né, mas eu vou utilizar ele da mesma forma. O universo conspira, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Quando a nossa aventura, a nossa viagem, ela está cheia de propósito, né? Ou seja, ela tem coerência, é uma coerência que não tem a ver com uma questão de ego, né? Eu quero fazer essa aventura para provar para mim mesmo, para o mundo que eu sou bom. Né? Ou eu quero fazer essa aventura para me vingar do fulaninho que me fez tal coisa. Não. Quando a aventura realmente tem propósito, ou seja, que é realmente eu encontrar a voz da minha alma, eu encontrar minha realização profunda do meu ser, eu poder beneficiar o mundo com a minha essência, quando a aventura está em ressonância com isso, os anjos vêm, né? E o universo conspira. Então, tudo funciona para que essa aventura aconteça com todos os seus desafios, mas com ajuda, e que ela realmente renda os frutos que tem que render. Então, é super importante a gente poder reconhecer os aliados, né? Às vezes a gente
não reconhece, não consegue ver que a gente está sendo ajudado, né? Ou às vezes a gente faz uma ideia do que seja ajuda e daí tem alguém, tem uma situação nos ajudando e a gente não percebe. Então, este é o momento de reconhecer os aliados. O quinto passo é o momento de que a gente não pode mais desperdiçar os aliados, né? É o momento onde a gente tem que começar a estar atentos e perceber quem é ali que está no papel de tentar bloquear, né? E quem está ali no papel de nos ajudar realmente. Lembrando que muitas vezes aquele que parece que está nos bloqueando pode ser um aliado, e muitas vezes aquele que pode estar nos fazendo que está nos ajudando pode ser um inimigo, né? Então, por isso é atenção, percepção e intuição. Então, e assim, na mitologia grega, na mitologia egípcia, nas mitologias da antiguidade, mesmo na mitologia afro-brasileira, né, a gente vai ter, geralmente, o herói, ele é um filho de um deus com um mortal, ou seja, de um deus com uma mortal, de uma deusa com um mortal, né? Então, ele tem esses dois lados, ele é humano, mas ele também é divino. E a aventura do herói é justamente, né, quando eu digo que ela tem que ter propósito, e quando ela tem o propósito, ela recebe a ajuda, a bênção do universo, né? Então, o propósito da aventura, e por isso ele é o herói, é contatar com a divindade dentro de si. Então, quando o herói está lá no cotidiano, ele tá em contato com o humano, né? O humano que é o cotidiano dele, né? Aquela coisa que a gente tem repetida e que nos deixa feliz, que é gostoso, mas é sempre a mesma, né? Quando ele vai para a aventura, ele começa a encontrar o Deus que existe dentro dele. Então, todos nós somos heróis de alguma forma. Heróis que se esqueceram que são filhos dos deuses também. Então, quando a gente faz a aventura do herói, a gente faz a aventura de ouvir a nossa alma, o que a gente faz é um encontro com a nossa divindade. Então, o grande propósito da aventura do herói é revelar a nossa divindade. Se a aventura do herói tem qualquer outro propósito, ela já não é uma aventura do herói, ela está equivocada. E é super importante a gente perceber isso, como digamos, a literatura e o cinema e as histórias, muitas vezes elas mudam esse roteiro do herói, né? Então, na nossa cultura, a gente cultiva muito o herói ou um pseudo-herói que faz as coisas em nome do próprio ego, né? Ou ele faz as coisas em nome de uma vingança. E isso não nos leva a encontrar com essa fagulha divina. Então, aí já não existe uma aventura do herói, porque não existe uma possibilidade de modificação profunda. Existe sim uma viagem, mas já não é uma viagem do herói, né? É uma viagem de autoafirmação, é uma viagem de tentativa de humilhação, é uma viagem, em realidade, equivocada, ok? Então, a grande viagem do herói é a viagem rumo ao encontro com essa fagulha divina, com esse propósito, ok? Então, a gente vai ver, né, duas versões do herói que são bem interessantes e tem a ver também com outros arquétipos, né? Então, tem um herói que ele é jovem, né? E ele resolve tudo pela força, né? Então, ele é meio atlético, né? Então, ele abre espaço lutando, ele mata o touro, ele joga para cima o gigante, né? Ele é o cara que, com força, ele consegue tudo, né? Então, ele é atlético e ele é o grande guerreiro.
Então, e isso tem muito a ver com a primeira fase da nossa vida, né? E tem a ver com o arquétipo do puer aeternus, né? Então, que é aquela pessoa que está, assim, muito ligada nessa vibração da força física, da aventura que vai para fora, né? Aquela aventura, eu vou subir a montanha, eu vou me atirar de paraquedas, eu vou correr de carro, eu vou abrir o mundo, né? E tá tudo bem. Mas tem um herói que a gente chama de herói juvenil, né? Que é o herói que vai para esse tipo de aventura. E que existe uma fase na nossa vida em que a gente realmente busca isso, e é muito legal buscar isso, né? Mas é um aspecto do herói, né? E depois a gente tem um herói maduro, que ele já não tem tanta força, ele não é assim, ele não vai saber lidar com a espada, assim, com a maestria de um atleta, né? Mas ele é estratégico, ele tem inteligência, então ele consegue abrir o caminho dele, vencer os desafios, as provas, né? A partir da sua inteligência, da sua estratégia, do seu pensamento, da sua percepção, das relações que ele consegue fazer. E daí, então, na realidade, né, isso tem a ver com... Existe uma passagem entre essas duas coisas, né? A gente pode, quando a gente faz a nossa aventura, às vezes a gente vai estar no herói juvenil e às vezes a gente vai estar no herói maduro. E é importante que isso pulse. Daí eu vou trazer um outro filmezinho para vocês, onde existe justamente essa passagem, né? Onde o herói está na sua ação juvenil, ele está lutando com um monstro, com a espada, papapá, e daí de repente não dá certo isso, porque o monstro é enorme, não vai dar certo. Então ele precisa de estratégia. E daí a gente vai poder ver que na realidade a gente tem que pulsar com as duas coisas, né? Com a nossa energia vital, com o nosso ímpeto de ação, mas também com a estratégia e a inteligência. Eu vou sair um pouquinho de novo aqui da tela para poder mostrar esse filmezinho para vocês. Vamos lá. Então, aqui. Vou mudar o filme aqui. É uma animação, tá, pessoal? Da Disney. Então, enfrentar pessoalmente sua cobra covarde! Cobras? Então talvez queira ver a serpente que eu posso ser. Não se meta nisso. Jafar é meu senhor, mas se perder... Melhor! Jasmine, espere um pouco! Seu grande idiota pensou que poderia derrotar o ser mais poderoso da Terra. Espreme ele, Jafar! Espreme ele como... Sem o gênio, rapaz, você não é nada. O gênio? O gênio? O gênio tem muito mais poder do que você! O quê? Ele lhe deu seu poder e ele pode tirar! O que você tá fazendo? Não me mete nisso. Aceite, Jafar, você está em segundo lugar. Tem razão. O poder dele é maior que o meu. Mas não por muito tempo. O rapaz ficou maluco. Também lelé da cuca. Levou muitos golpes na cabeça. Meu terceiro desejo. Eu quero ser um todo-poderoso gênio. Ah, tudo bem. Seu desejo é uma ordem. Imperial.
poder absoluto! Por que fez isso? Confie em mim! O universo está sob meu controle. Meu comando! Não é bem assim, Jafar. Você não esqueceu um detalhe? Você queria ser um gênio. Conseguiu. Mas tem que fazer tudo que ele faz. Eu quero sair daqui, eu quero sair! Seres cósmicos fenomenais! Dentro de uma lâmpadazinha. Ah, você é que é o gênio. Coloquei, pessoal, uma pequena inversão, né? Onde ele viu que se ele continuasse querendo usar a força, não ia dar certo, né? Então, a utilização da inteligência, da estratégia, como algo super importante. Uma coisa importante, né, é que o herói não tem problemas. Tá? O herói tem provações, ele faz provas. Então, isso é super importante a gente se dar conta, porque às vezes a gente estaciona nos problemas. Ah, a vida tem muito problema, então eu não vou conseguir dar conta. Não, a gente tem provações. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Porque a provação, quando a gente olha um problema como uma provação, a gente está disposto a aprender como solucionar. E aprendendo como solucionar, isso é uma prova, né, da nossa habilidade. E a gente acabou de ver que pode ser uma habilidade física ou pode ser uma habilidade estratégica. Né? Ou seja, a gente tem que estar imbuído com todo o nosso ser para essas provações. Então, uma coisa que eu já tinha colocado para vocês, para que isso aconteça, né? Então, os valores que vão orientar essa aventura, eles têm que ser valores que vão fazer uma ressonância com o próprio valor de vocês. Né? Então, se orientar por valores pouco nobres, né? Valores egóicos, valores de vingança, não leva a que a gente possa ter uma aventura com dignidade e que possa resgatar o nosso próprio valor. Então, a essência da aventura são valores como solidariedade, como amor, como lucidez, como justiça. Isso são essências de aventura. Como quando eu busco aventura para ver como eu posso me beneficiar mais e passar a perna nos outros, isso não é uma aventura. Então, muita atenção ao quais são os objetivos de vocês. Se o objetivo, se a aventura de vocês é uma aventura para gerar um círculo virtuoso, né, que vai beneficiar a todos, inclusive a você, então essa é uma boa aventura. Essa aventura faz de você um herói. E isso vai fazer com que os anjos apareçam. Uma boa aventura sempre tem anjos. Então, atenção aos sinais. Ative a sua intuição para que vocês possam perceber esses anjos orientando vocês. Porque eles vão ser fundamentais para a gente continuar a nossa aventura. A gente está recém começando.